Não se deixe enganar. Realmente, nós corremos muitos riscos hoje em dia de cairmos em enganos. Haja vista o crescimento das redes sociais e até de inteligências artificiais que podem ser usadas para preparar mentiras e golpes tão bem contados que até os filhos de Deus acabam caindo em seus enganos. Mas isso não é novidade. Desde os tempos bíblicos há os enganadores, há as pessoas usadas pelo pai da mentira, que é o diabo, para alcançar aqueles que estão despercebidos e desatentos. Devemos tomar cuidado com aquilo que vimos e ouvimos. Precisamos ter um senso crítico apurado, questionar, perguntar e buscar conhecimento para não sermos enganados e nem cairmos nos enganos dessa tal modernidade. Quanto mais lermos a Bíblia, quanto mais orarmos pedindo discernimento ao Senhor, menos seremos enganados e mais teremos das revelações da verdade do Evangelho, evitando assim cair nessas armadilhas do diabo para nos afastar da verdade. E isso é tão sério hoje em dia que estão usando a própria verdade, que é a Bíblia, para apresentar argumentos modernos, para nos ludibriar e nos apresentar heresias tão fortes que fica até difícil de argumentar de forma contrária, pois suas mentes ficam tão poluídas com a mentira que acabam tornando-se até nossos inimigos. Como eu disse a você, isso não é tão novo e hoje em nossa devocional vamos falar sobre este assunto do perigo de sermos enganados. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor Jesus derrame muita paz sobre sua vida e sua família. Pastor Clodoaldo aqui no nosso projeto de conhecimento e oração da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje, o tema será Não se deixe enganar. Vamos ler o texto bíblico da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de número 1 até o versículo de número 3. Leiam comigo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos e irmãs, como eu já disse a vocês, os irmãos daquela igreja de Tessalônica eram novos convertidos, eram novos na fé e não conheciam muito a fundo as doutrinas do Evangelho. Por isso, tinham dúvidas e essas eram maiores com respeito à vinda do Senhor Jesus para buscar sua igreja e aqueles que já haviam morrido em Cristo. E por conta disso, apareceram muitas pessoas se dizendo mestres para os ensinar a respeito desse assunto. Usavam profecias, olha só, palavras de influência e até diziam usar cartas do apóstolo Paulo para lhes pregar um engano, dizendo que o dia do Senhor já havia se consumado. Era muita esperteza, tudo para ganhar confiança e tirarem algum proveito daqueles irmãos tão simples e tão fervorosos em sua fé. Foi então que Paulo lhes escreveu essa carta, explicando para eles que tudo isso era uma falácia, que o Senhor Jesus ainda não tinha se manifestado e que para tal situação acontecer, seria necessário que primeiro o filho do pecado, o filho da iniquidade, o filho da perdição viesse a se manifestar e haver uma grande apostasia, pessoas abandonando a fé e abandonando os caminhos do Senhor. Exatamente tudo isso para tentar enganar aqueles que buscam e que creem na verdade.
Quero te dizer que não terei tempo aqui para te falar sobre todos os assuntos de escatologia ou do final dos tempos, mas vale a pena você estudar a respeito do que realmente a Bíblia diz, pois assim como naquela época, hoje, olha, muitos têm ensinado doutrinas erradas, meus irmãos, têm ensinado tantas coisas que muitos ficam até perdidos sem saber no que acreditar. Ficou fácil hoje em dia com a questão da internet e desses videozinhos rápidos que as pessoas ganham dinheiro dependendo do número de visualizações. Elas inventam um tema que chama a atenção e soltam suas asneiras sem responsabilidade, sem conteúdo sério e bíblico e cheios de opiniões humanas e até, olha, vou te dizer, com bons argumentos. Porém, tem mais confundido a cabeça das pessoas do que realmente ensinado o caminho da salvação. Saiba de uma coisa: final dos tempos, apocalipse, escatologia são doutrinas muito sérias e que contêm muitos mistérios ainda não revelados. O que temos de revelação na Bíblia é o que precisamos saber. Esse mundo vai acabar. Jesus, ele vai voltar para buscar os seus e vamos morar no céu por toda a eternidade com ele, a saber, os que confessarem como Salvador e Senhor o nosso Senhor Jesus. Não fique preocupado em saber de tudo a respeito desses momentos. É essa sede desenfreada que faz com que muitos caiam em verdadeiros enganos. Não só a respeito do fim do mundo, mas a respeito de ser igreja, de ser um dizimista fiel ao Senhor, a respeito do perdão, a respeito de separação e divórcio, a respeito de comportamentos como bebida, tatuagens e essas coisas a mais. Então, não se deixe enganar. Se você quiser saber mais a respeito de um determinado assunto, procure uma igreja séria, que pregue realmente a verdade, procure um mestre que realmente tenha responsabilidade com a verdade das Escrituras e mantenha um relacionamento. Não caia em ensinos de quem você não conhece a vida e o testemunho. E isso, meus irmãos, tem sido um grande perigo. Não se deixe enganar pelas falsas doutrinas e os falsos ensinamentos. Conheça você, busque conhecimento no Senhor, ore, peça ajuda e você não vai cair em nenhum engano e em nenhuma mentira. Amém? Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Logo depois nós vamos fazer o nosso momento de intercessão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa devocional de hoje, que é um alerta, Pai, para não nos deixarmos enganar. Hoje em dia são faladas tantas mentiras, algumas pessoas vão para a internet, algumas pessoas entram sem serem convidadas na nossa vida e nos pregam mentiras e usam bons argumentos, Pai, às vezes usam até a Bíblia, usam até a palavra para inventarem suas mentiras e quererem tirar algum proveito das nossas vidas. Ah, Pai, em nome de Jesus, repreende todo espírito de engano, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos a verdade e viver a verdade no Senhor. A verdade simples do que o Evangelho traz para nós, Pai. Muitas pessoas com essa sede desenfreada de saber o futuro, de saber o final dos tempos, de saber disso ou daquilo, acabam caindo em verdadeiros enganos, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a olharmos para a sua palavra, a olharmos para o Evangelho e termos discernimento espiritual. Se formos aprender com alguém, que aprendamos com pessoas sérias, com pessoas sinceras, com pessoas comprometidas, gente que estudou a palavra, gente que tem família, que tem testemunho de vida, meu Pai, em nome de Jesus. Senão a gente pega esses revoltadinhos aí, meu Deus, da internet e acabamos, ó Deus, caindo nos seus argumentos fajutos e mentirosos. Em nome de Jesus, livra-nos de todo engano, meu Pai. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, o nosso coração, nos dê sabedoria, nos dê, ó Pai, um espírito crítico, Senhor, não para ficar criticando pessoas, Pai, mas para perguntar, para questionar assuntos e buscar, ó Deus, a verdade na palavra bendita do Senhor e naquilo que o Senhor já nos revelou. Em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor nos afaste
afaste de todo engano, em nome de Jesus. Paizinho querido, agora vamos orar uns pelos outros. Abençoado seja o dia do meu irmão e da minha irmã, que essa família encontre paz, encontre alegria e a santidade do Senhor diante da sua presença, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão sofrendo, estão em lutas e em dissabores, estão com um gosto amargo em suas bocas de uma derrota, de uma perda, mas que o Senhor, na pessoa do teu Espírito Santo, possa consolar, possa confortar e abençoar a vida de cada um dos teus filhos, meu Pai, que estão passando esses momentos de aflições. Oramos por aqueles, meu Deus, que têm gastado dias em oração, chorando noites adentro, meu Pai, ajoelhados, andando, meu Pai, clamando, guerreando no mundo espiritual, que o Senhor possa ajudar, a tua mão de poder, Pai, possa agir em favor dessa família, em nome de Jesus. Repreende todo o espírito de separação, de divórcio, de adultério, de engano dentro das famílias, em nome de Jesus. Repreende toda mentira dos filhos aos pais, os filhos que estão envolvidos na prostituição, no crime, nas drogas e têm mentido para os seus pais, arrancado dinheiro de seus pais. Oh, meu Deus, que o Senhor repreenda isso, meu Pai, que esse espírito de engano e de mentira seja arrancado dessa família. Paizinho querido, oramos por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão acamados, sofrendo de doenças que aos olhos humanos não têm cura, mas que o Senhor possa ajudar, a tua mão possa abençoar o teu servo e a tua serva. Entra, Deus, com provisão, médicos, medicamentos, Pai, sejam todos abençoados para que o teu servo saia, ó Deus, do vale da sombra da morte. Em nome de Jesus Cristo, oramos por aqueles que estão em dúvidas, oramos para que aqueles que estão pedindo ao Senhor uma direção, pedindo um caminho, tudo isso seja revelado para a vida dos teus filhos e filhas. Não deixe teus filhos perdidos nos argumentos, nas mentiras deste mundo, meu Pai. Oramos pelo marido, pela esposa, oramos por aqueles que estão desempregados, a família está precisando, Pai, ó Deus, de um recurso para quitar as dívidas, ó Deus, ou recursos mesmo para o pão de cada dia e não tem. Ah, Paizinho querido, abençoe, dá uma direção, dá uma sabedoria, dá destreza para este homem, como chefe do lar, está provendo para sua casa. Senhor Deus, oramos pelos trabalhadores da obra do Senhor, pelos empresários, pelos funcionários, os que trabalham no comércio, na indústria, os profissionais liberais, todos sejam abençoados por Ti, que apareçam novos clientes, novos contratos, meu Pai, novos recursos, meu Deus, e que os Teus servos não esqueçam de honrar a Ti com a fidelidade de suas vidas, Pai, pois aí está um segredo da nossa vida prosperar financeiramente. Paizinho querido, oramos pedindo ao Senhor a graça da tua bênção nesse dia, que seja um dia de muita luz, de muita direção do Senhor, de muita graça, de muito companheirismo. Nos ajude a termos amigos, a termos irmãos, Pai, a andarmos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Essa é a nossa oração, pedindo ao Senhor a tua bênção nesse dia, e fazemos isso em nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado por mais uma palavra. Que palavra abençoada. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra, não é, irmãos? Quantos nós conhecemos que estão caindo em enganos, pensando de formas erradas a própria palavra de Deus? Então, manda essa mensagem para ele e diz: olha, eu ouvi essa mensagem e lembrei de você. Tá bom? Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Curta e inscreva-se aí nos nossos canais. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.